Vamos lá. Então, hoje gostaria de falar sobre liderança, uma liderança que poderíamos falar assim, como ser um líder que se parece com Jesus, como ser um líder da minha família, como ser, né, alguém aí separado por Deus sobre essa terra para manifestar o reino de Deus, né, como a gente liderar isso aí na nossa casa, no nosso trabalho. Então, talvez você tenha visto o tema, né, como eu estava falando antes, dessa aula hoje, e você viu ali sobre liderança, e você pode ter pensado, como é que tem alguém entrando aqui? Meu irmão. Você pode compartilhar essa aula também com quem você quiser, tá? Então, de repente, você viu essa aula aqui falando sobre liderança hoje, né? O que eu convidei a todos aí. E você pode estar pensando, mas essa aula então é para quem é líder na igreja, é para quem é líder no ministério, para quem é obreiro, para quem é pastor, para quem tem alguma função, né? Mas não, essa aula aqui é para todos nós, porque a liderança não começa quando alguém recebe um cargo, mas ela começa quando alguém entende que a sua vida está influenciando outras pessoas. Então, talvez você seja um pai e seus filhos estão olhando para você, você seja uma mãe, seus filhos estão aprendendo, né, valores através daquilo que você faz, o seu cônjuge, né, está aprendendo aí como você trata, como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, um está aprendendo, está influenciando o outro aí. Você que é jovem, né? Existem outros jovens te observando as suas escolhas. Talvez você trabalhe numa empresa e alguém está sendo influenciado pela maneira como você trabalha, como você trata as pessoas, como você reage aos problemas. Talvez você tenha chegado há pouco tempo na igreja, mas mesmo assim alguém pode estar olhando para você. Então, eu quero começar hoje já fazendo uma pergunta, né, para todos aqui. E se alguém imitasse a sua vida, para onde essa pessoa iria hoje? Se alguém imitasse a sua vida hoje, para onde essa pessoa iria? Porque essa pergunta, ela muda completamente a nossa compreensão de liderança. Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, olha que interessante, né? Paulo, ele não está dizendo aqui, Timóteo, espere receber uma posição, mas ele diz, seja um padrão, seja exemplo. Então, isso vale desde para quem está chegando agora, ou para quem já está há muito tempo no ministério, né? O Senhor nos chama para que a gente seja um exemplo, né? Um exemplo de fiel na palavra, né? No procedimento, no amor, na fé, na pureza, porque a influência ela não depende necessariamente de um cargo, né? Você pode não ter um título, mas pode ter influência. Você pode não liderar uma equipe, mas pode estar formando alguém através da sua vida. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre liderança. E então existem algumas definições sobre liderança. Peter Drucker, um dos grandes pensadores de administração, ele apresentou uma definição bastante simples. Ele definiu liderança com a seguinte frase: a única definição de líder é alguém que tem seguidores. A única definição de líder é alguém que tem seguidores. Então existe uma verdade nisso, porque se ninguém está seguindo a sua direção, então talvez você não esteja liderando. Mas essa definição ainda não é insuficiente. Essa definição está errada. Essa definição ela é insuficiente. Porque alguém pode ter seguidores e ainda assim liderar muito mal. Então, existem pessoas que têm milhares de seguidores e levam essas pessoas para lugares completamente errados, né? Como nós conhecemos muitos líderes aí
estão levando as pessoas para o caos, né? O inferno, vamos falar assim. Então, simplesmente ter seguidor não define uma boa liderança. Outra definição bastante conhecida também é que a liderança é influência, nada mais, nada menos. E, novamente, existe também uma verdade nisso, porque liderança realmente envolve influência. Né? Você influencia pessoas, ambientes, decisões, comportamentos, mas também precisamos fazer a pergunta: influencia para quê? Para quê? Porque influência pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, para nós que somos cristãos, liderança não pode ser apenas uma influência, porque precisamos perguntar para onde a minha influência está levando as pessoas. Existe uma outra definição mais completa, que ela diz assim: liderança é definida como um servo que usa sua credibilidade e suas capacidades para influenciar pessoas em um contexto específico, a fim de perseguir a direção dada por Deus. Agora vamos falar isso aqui de um jeito mais simples, né? Para que todos possam entender. Então, um líder do reino, olha que palavra bonita, líder do reino. Amém? Que está cheio de líder do reino. Um líder do reino é alguém que usa aquilo que Deus colocou nele para ajudar outras pessoas a chegar onde Deus quer levá-las. Então, essa frase aqui é muito importante, porque muda a nossa maneira de enxergar liderança. Então, liderança ela não é como eu vou usar essas pessoas para realizar a minha visão. Isso não é uma liderança de reino. Né? No reino, eu já faria outra pergunta: como eu posso servir? Como que entrou alguém aqui? Então, a liderança do reino, ela pergunta: como eu posso? Opa, então outra pessoa. Amém. Então, uma liderança no reino, ela vai perguntar: como eu posso servir essas pessoas para que elas cumpram o propósito de Deus? Ok? Então, assim, veja a diferença, que um líder pode olhar para uma pessoa e pensar assim: como essa pessoa pode me ajudar? Mas um líder do reino, ele vai perguntar: como eu posso ajudar essa pessoa a crescer? Tá vendo a diferença? Então, essa é uma mudança de coração, né? Então, quero voltar para aquilo que eu falei no começo. A liderança não começa quando alguém recebe um cargo. O cargo pode dar uma autoridade formal, mas cargo não produz automaticamente influência. Você pode colocar uma pessoa em uma posição e ela não conseguir liderar ninguém, porque liderança não começa, né, com um crachá, mas ela começa no coração. Você pode ser líder dentro da sua casa, sem ter nenhum cargo na igreja. Né? Um pai pode liderar os filhos, uma mãe pode liderar seus filhos, um marido vai influenciar a esposa, uma esposa influencia o marido, um irmão mais velho influencia os mais novos, né? Um funcionário influencia seus colegas, um professor influencia seus alunos, um amigo influencia outro amigo. Então, todo mundo está influenciando alguém. Agora, a questão não é eu tenho influência, a questão é o que a minha influência está produzindo. Qual que é o legado que eu estou deixando, né? Qual que é o legado? O que minha influência está produzindo? Lá em Marcos 10, 42, 45, Jesus ele diz algo, tem uma palavra que fala muito bem sobre isso. Ele fala assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Agora está falando para nós, né? Nós sabemos que no mundo os governadores dos povos os dominam, né? Eles exercem a autoridade deles. Agora Jesus fala para nós que somos cristãos, ó. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, muito forte essa frase, né? Mas entre vós não será assim. O senhor está falando, o nosso tipo de liderança, o nosso jeito de agir, ele é diferente do mundo. Jesus, ele sabe como o mundo funciona, né? Como o mundo, ele entende sobre o poder do mundo, como as pessoas usam a posição delas, né, para conseguir o que elas querem, como as pessoas dominam umas às outras, mas Jesus está falando para nós o seguinte: entre vocês não será assim. Então, Jesus aqui ele não aboliu a liderança, né, a autoridade, mas ele redefiniu o propósito da autoridade. Então, no mundo, muitas vezes a lógica é: quanto maior eu sou, mais pessoas precisam trabalhar para mim. Agora, no reino, quanto maior eu me torno, maior deve ser minha disposição a servir. Então, o mundo vai perguntar: o mundo pergunta, né? Quem está abaixo de mim? Com o nariz bem empinado. Então, o mundo vai perguntar: quem está abaixo de mim? Agora, Jesus ele pergunta: quem eu posso levantar? Tá vendo a diferença? Então, o mundo ele usa as pessoas para construir as coisas. E Jesus, ele constrói pessoas, né? Ele transforma, ele constrói. Lá em João 13, nos mostra uma das imagens mais poderosas de liderança, em João 13, que é aquela passagem que Jesus ele lava os pés dos discípulos. Agora pense aí, Jesus ele sabia quem ele era, sabia de onde tinha vindo, para onde ele estava indo, ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia que tinha autoridade, mas mesmo assim, né, nessa passagem, Jesus ele pega o balde, ele pega a toalha, e ele vai lavar os pés ali dos seus discípulos. Está entendendo? Isso é a liderança do reino. Ele sabia que tinha traidores ali no meio, não é? E mesmo assim Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos, né? Ele estava influenciando ali através da toalha, através da bacia. Então nós como cristãos nós não devemos nunca sair ou fazer alguma coisa sem levar, né, a nossa toalha e a nossa bacia. Jesus tinha autoridade, mas não precisava usar a autoridade para diminuir ninguém. E isso também nos ensina algo, que quem sabe quem é em Deus, ele não precisa usar a posição para provar quem ele é. Quando eu não sei quem eu sou, eu vou precisar, né, aparecer, ser reconhecido, preciso estar certo, preciso receber crédito, eu preciso controlar, né? Tem aquele espírito de controle. A pessoa tem que dar a última palavra. Mas quando a minha identidade ela está firmada em Cristo, aí eu posso servir. Porque servir não diminui quem eu sou, mas revela quem eu sou. Então, aqui também nós conectamos com a nossa primeira aula que da Escola do Reino, né? Onde nós começamos falando sobre caráter e ética cristã. E não foi por acaso, porque antes de Deus trabalhar através de nós, ele trabalha em nós. O Senhor está sempre nos transformando. Primeiro, o Senhor quer nos transformar, para depois nós podemos, né, ser canais do Senhor aí também e derramar as bênçãos do Senhor sobre as outras pessoas. Então, uma influência sem caráter, ela é uma influência perigosa. Você pode ter talento, né, uma boa comunicação, ter conhecimento, tem carisma, tem dons, mas se não tiver caráter, aquilo que Deus colocou nas suas mãos pode ser usado, né, de uma maneira errada. Paulo, ele diz: sede meus imitadores, lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade essa frase. Será que você poderia hoje dizer: olhe para a minha vida e imite a maneira como eu trato a minha família? Imita aí a maneira como eu trato as pessoas? Imita a maneira como eu reajo quando eu sou contrariado? Ou como eu trato alguém que não pode me oferecer nada? Imite a maneira como eu ajo quando ninguém está olhando.
Porque é fácil a gente, né, liderar quando tá todo mundo olhando pra gente. Então, o caráter, ele aparece quando ninguém está. Então, o cargo pode fazer as pessoas obedecerem você por um tempo. Né? Um cargo faz as pessoas te obedecer por um tempo. Mas é o caráter que faz as pessoas confiarem em você. Então, existe a liderança que serve a si mesma. Né? Toda vez que estiver falando sobre liderança aqui, querido, traga isso para tudo na sua vida, tá? Como um pai, como alguém que influencia outras pessoas, né? Como um empregado, um patrão, não sei. Então a gente precisa fazer uma dar uma olhada no nosso coração, fazer uma avaliação no nosso coração, porque existe liderança que serve pessoas, mas existe também lideranças que servem a si mesmo. E como que eu identifico isso? Né? Que é a aula de hoje. Então, um líder que serve a si mesmo, por exemplo, ele vai pensar pouco no que é melhor para os seus liderados, né? No caso, o cara pensa pouco na família, o cara pensa pouco nos liderados da igreja, pensa pouco nos empregados, não sei, né? O Espírito Santo está falando aí. Ele se ofende facilmente, ele tem dificuldade de receber correção, ele resiste quando alguém apresenta uma ideia melhor, ele fala demais, ouve pouco, ele quer sempre o crédito para ele, muitas vezes pega até o crédito dos outros para dizer, para querer, né, dizer que foi ele. Então ele está sempre protegendo a sua imagem acima da verdade. E aqui também podemos fazer uma pergunta. Eu estou protegendo pessoas ou estou protegendo a minha imagem? Amém, querido? Porque, ó, chega um momento em que um líder, ou, né, uma pessoa pode começar a amar mais a própria reputação do que a verdade. Por isso que lá em Gálatas 1:10 diz assim, ó, se ainda estivesse agradando a homens, não seria servos de Cristo. Então, um líder do reino, alguém que segue a Jesus, ele precisa escolher, querido. Ou ele vai agradar a homens, ou ele vai agradar a Deus. Ou ele quer aplauso, ou ele quer a verdade. Ou ele quer o ego, ou ele quer serviço, servir. Então, imagine duas coisas agora. Imagine uma janela, ok? Que você olha e vê lá fora através da janela. E imagine um espelho, que você olha e você vê o seu reflexo, ok? Então, um líder que serve a si mesmo, ele olha para o espelho quando alguma coisa dá certo e ele fala assim no espelho: "Opa, fui eu quem fiz, eu consegui, eu resolvi, foi por minha causa que deu certo, eu sou bom, eu me amo, eu sou o cara, sem mim não tem como nada dar certo", né? Ele está olhando para o espelho e ele está falando: "Eu consegui, eu resolvi". Agora, e quando a coisa dá errado, né? Um líder que serve a si mesmo, estou falando, tá? Quando alguma coisa dá errado, aí esse líder ele olha para a janela e daí ele fala: a quarta pessoa da Trindade, Carlos, é isso aí, a quarta pessoa da Trindade. Agora, quando o líder ele serve, quando dá errado, né? Algo que ele estava fazendo deu errado, daí ele olha pela janela e fala: ah, foi o fulano, foi o ciclano, ah, foi a equipe, ninguém me ajudou, a culpa foi deles. Tá olhando para a janela. Então existe, né? Aquele que olha para o espelho e a hora que ele olha para o espelho é a hora que ele olha para a janela. Então esse é um dos sinais de uma liderança dominada pelo ego, ok? Ela é dominada pelo ego. E é perigoso você ser dominado pelo ego quando nós vamos para a Bíblia. E quando o ego governa uma pessoa, ela deixa de ser governado pela vontade de Deus. E a Bíblia mostra que a soberba é justamente uma das portas pelas quais o homem entra na lógica do diabo. Ele começa a servir ao diabo.
Tiago 4, 6, 7 diz: Deus resiste aos soberbos, né? Aquela pessoa cheia de ego. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Agora, o líder servidor, vamos falar assim, líder servidor, o líder do reino, ele já vai fazer diferente. Quando algo dá certo, ele olha pela janela e reconhece as pessoas que caminharam com ele. Né? Não tem aquela palavra que fala que um plantou, o outro regou, o outro colheu, e assim vai, de glória em glória. Né? Ele olha pela janela e reconhece as pessoas que caminharam com ele, as pessoas que ajudaram ele, as pessoas que, né, estenderam a mão para ele, da onde ele veio, quem ele foi, quem ele é agora, né? Humildade. E quando algo der errado, ele olha para o espelho, ele não olha para a janela. Ele vai olhar para o espelho e ele vai falar: o que eu preciso assumir? O que eu preciso aprender? O que eu poderia ter feito melhor? Onde foi que eu errei que eu poderia ter feito melhor? Entende? Então, isso vale para a igreja, mas também vale para o seu casamento, vale para a sua família, vale para o seu trabalho, vale para quando existe um conflito na sua casa, né? Tipo, você tem um conflito na sua casa, eu quero provar que eu estou certo, né? Ou você vai falar: como que podemos crescer através disso que acabou de acontecer? Quando alguma coisa dá errada com os nossos filhos, né? É, quando algo dá errado com os filhos, você procura já o quê? Culpar alguém por um culpado? Ou eu vou olhar para o espelho e vou falar, né, Senhor, o que eu posso ensinar nessa situação para que ele vá para o caminho certo? Você está entendendo a diferença de você olhar para o espelho e olhar para a janela? Um líder que só pensa em si, ele olha para a janela quando está com problemas. Um líder que serve a Deus, amém? Um líder do reino, quando algo não está bem, ele olha para o espelho e fala: o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender? O que eu posso ensinar nessa situação para meu filho? Então, isso é liderança. Então, existe uma diferença muito grande entre cuidado e controle. O controle, ele gera medo. O cuidado, ele vai gerar confiança. Então, o controlador, né, que existe o espírito controlador, e ele vai falar assim: faça isso porque eu estou mandando. Eu quem mando. Agora, um líder do reino, ele já vai falar: ó, eu vou caminhar com você, querido, até que você consiga fazer. Cara, vai por esse caminho aqui, ó, qualquer coisa pode me chamar. Ó, tô pronto para te ajudar. Não, você vai conseguir. Não, você tá indo bem. Às vezes, mesmo que a pessoa não tá indo muito bem, mas você tá dando, entendeu? Você tá colocando aquela pessoa, você tá ajudando aquela pessoa. Você não tá colocando, a pessoa não vai servir porque ela tem medo de você, ela vai servir, né? Porque ela confia em você. Por isso que lá em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Quer cumprir a lei de Cristo? Quer fazer as coisas como Cristo nos ensina? Gálatas 6:2. Né? Então, uma liderança saudável, ela nunca vai virar e falar: ó, se vira. Mas ela vai falar: ó, vou caminhar com você, querido. Ah, você consegue. Vai lá. Ela sempre vai apontar um caminho que aponte também para o coração de Deus. Você ser um líder do reino, não é? Então, quanto mais madura a liderança, menos dependência ela produz. Porque o controle, ela mantém as pessoas dependentes. Você tem muita gente dependente de você, é porque você está controlando muito essas pessoas. Agora, a liderança saudável, ela vai produzir maturidade.
Se eu preciso que todo mundo dependa de mim para que eu me sinta importante, então talvez eu não esteja liderando pessoas. Talvez eu esteja alimentando o meu ego. Então, o líder do reino, ele não quer que as pessoas digam assim, eu preciso de você para tudo. Eu preciso de você para tudo. Né? Isso é algo que a gente sempre ministrou aqui na igreja. A gente precisa de Deus, né? Eu preciso de você para tudo. Então, um líder do reino não quer que você diga isso. Eu preciso de você para tudo. Mas ele quer ouvir você, né? Você vai querer ouvir das pessoas, eu consigo caminhar com Deus. Eu tô orando, Deus está falando comigo, eu tô conversando, é, tô, é, eu consigo assumir essa responsabilidade, eu consigo servir, eu consigo crescer, sabe? Eu consigo falar com Deus, eu consigo ter intimidade com Deus, eu consigo olhar para o espelho, eu preciso parar de ficar olhando para a janela, eu preciso olhar para o espelho. Então, olha para o espelho, querido. Se tem alguma coisa que não está boa, né? Na, de repente você está influenciando alguém aí na sua casa, sabe? A palavra do Senhor, né? Ela nos ensina que o nosso fruto, ele mostra a nossa colheita, ele mostra a nosso sementes que foram plantadas, né? O nosso fruto denuncia as nossas sementes. O nosso fruto, ele denuncia nossas sementes. Estou precisando mudar numa área, né? De repente, como você trata alguém da sua família, seu pai, a sua mãe, o seu filho, né? O seu filho está olhando para você. As sementes estão nas suas mãos, você está plantando nele ali, sabe? E um dia isso vai dar fruto. Então, quando nós falamos de que liderança é um serviço, né? Aqui, alguns aí podem estar pensando que então eu preciso fazer tudo. Não, que liderança servidora não é fazer tudo. Lá em Efésios 4, 11 e 12, diz assim, Efésios 4, 11 e 12, calma aí. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí, ó, que vem falando aqui, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, o Senhor aqui, ele fala aqui que uns foi para apóstolos, outros para profetas, uns o Senhor levantou como um pai, outros como um dono de uma empresa, uma grande empresa, outros uma empresa pequena, outro para cuidar de um filho adotivo, outro para ter uma família, enfim, de tudo. Né? Vamos abrir aqui para como se fosse para todas as situações, né? O Senhor nos coloca em várias situações aqui, mas o líder do reino, ele vai ler essa segunda partinha, porque às vezes você está preocupado, eu vou ser apóstolo, eu vou ser profeta, eu vou ser evangelista, eu vou ser pastor, mas é o que o Senhor fala que o Senhor nos separa para fazer a obra dele, o Senhor nos separa para ouvir a palavra dele, o Senhor ele derrama dessa água, né, que vem do céu sobre nós, ele traz esse refrigério para nós, para o nosso coração, ele traz o ensinamento, ele traz a palavra, a unção, a presença do Espírito Santo para nós. Olha o que o Senhor fala aqui, para a gente aperfeiçoar os santos, para a gente abençoar as pessoas, para a gente incentivar as pessoas, amém? A fazer as coisas como está no coração de Deus, a buscar fazer as coisas que agradam ao coração de Deus. Então o Senhor fala, eu estou te separando, eu estou te dando conhecimento da palavra, você está ouvindo a minha palavra, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo comigo, com o Espírito Santo, né? Você está aprendendo para que você possa aperfeiçoar os santos, para que você possa abençoar aí a sua família, né? A sua casa, o seu trabalho, os seus amigos.
onde você tem uma influência que você possa abençoar essas pessoas para que elas possam desempenhar também aí uma liderança que agrada o coração de Deus. Então, o líder ele não existe para fazer todo o trabalho. O Senhor sempre vai levantar pessoas para todas as áreas. Então, se você faz tudo, você pode estar servindo muito, mas formando pouco. Tudo depender de você, você vai se cansar. As pessoas não vão crescer, vão criar dependência, amém? Sendo que eles têm que ser dependentes de Cristo, dependentes de Deus, conhecer ao Deus que serve. Então, o verdadeiro líder é aquele que levanta pessoas que também caminham, que servem e que assumem responsabilidade. E isso é discipulado. E discipulado é muito mais captado do que ensinado. As pessoas observam, as pessoas estão nos olhando, estão te olhando. Todo mundo está te vendo, está te olhando, está observando. Elas observam como você reage, como você fala, como você trata as pessoas, como você trata seus filhos, seus pais, seu cônjuge. Se você é uma pessoa que pede perdão, como você recebe correção, como você é quando enfrenta problemas, como você trata a sua família, como que você serve. Por isso que Paulo ele conseguiu falar aqui, ó, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Isso é liderança. Ele não tá, eu não estou dizendo, seja igual a mim em tudo, mas naquilo em que eu estou seguindo Cristo, caminhe comigo. É isso que ele está falando aqui. E essa liderança que nós queremos construir, que nós deveremos seguir o caminho, seguir o caminho, seguir a Cristo, né? E tudo que eu faço para Cristo, com Cristo, sigam, me sigam, porque ó, esse é o caminho. Então, um líder do reino, né? Ele sempre, o servidor, ele sempre leva as pessoas a aprender a depender cada vez mais de Deus. Então, você poderia pensar agora, eu tô fazendo as pessoas a depender mais de Deus? Tudo é discipulado. Já pensou se eu ministrasse aqui na igreja, sou pastor, e quando viesse o pastor Ismael pregar, eu não vou no culto. Eu fico em casa. Talvez você esteja pensando aí, eu não sou líder de nada, mas como já falei, olha para sua casa, olha como você lidera a sua família. Ah, mas eu sou homem, então todo mundo me obedece. Isso não é liderança do reino, não é isso que Deus ensina. A liderança no reino, ela vai falar assim: como eu posso servir a minha família para que ela venha florescer na presença de Deus? Como que eu posso servir a minha família? Como que eu posso fazer para minha esposa gostar mais de mim? Como que eu posso ser mais gentil com a minha esposa, com o meu cônjuge, né? Como que eu posso fazer que meu filho goste de mim, que ele não tenha medo de mim, mas que ele respeite? Como que eu posso deixar um legado para minha casa, para minha família? Será que isso que eu vou deixar para eles é um legado bom ou é um legado maldito? São sementes de bênçãos que estou deixando, que uma hora eles vão colher esse fruto abençoado, ou estou deixando uma semente de maldição? Que eu estou deixando? O que eu estou ensinando? O que eu estou influenciando? É realmente que agrada o coração de Deus? Porque todos que estamos aqui conhecemos a palavra, conhecemos a Deus, né? Um pai, seus filhos estão crescendo por causa da sua influência. Uma mãe, seus filhos estão
aprendendo sobre amor, sobre responsabilidade, fé através da sua vida. Maridos, né? Sua esposa, ela se sente segura, valorizada quando ela está do seu lado. Esposa, seu marido se torna uma pessoa melhor porque ele caminha com você. Isso também vale para quem é solteiro. Seus amigos estão encontrando mais de Cristo por meio da sua vida? Você tem influenciado ou apenas sendo influenciado? Então já estamos caminhando para o final. Então talvez durante muito tempo nós tenhamos medido a liderança de maneira errada, né? Quantidade, nós medimos o tamanho, o número de pessoas, visibilidade, plataforma, reconhecimento, mas a pergunta mais importante seja: quem está melhor porque eu entrei na vida dessa pessoa? Sabe, quando você acordar, irmão, que você possa falar assim, né, as primeiras palavras suas: olá, Espírito Santo, bom dia, Deus, oi, Jesus, e falar: Senhor, que hoje eu possa fazer algo de bom, Pai, para alguma pessoa. Senhor, que o Senhor possa me usar para ser uma bênção para alguém hoje, para minha família, que hoje eu possa pelo menos fazer uma coisa muito boa, Senhor, e que agrade o seu coração, Pai. Lá em João 15:8 diz assim, ó: nisso é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto. Olha como que se glorifica a Deus, dando fruto, dando muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Frutos o quê? Frutos de bênção, né? Influenciando pessoas, trazendo para que elas venham frutificar bênçãos através das nossas vidas. Quem está crescendo por causa da sua influência hoje? Quem está mais perto de Deus? Quem está mais maduro? Quem está mais preparado? Quem está aprendendo a ouvir mais de Deus através da sua influência? Quem está aprendendo a amar? De repente você não, foi uma pessoa que não recebeu amor, né? Na sua infância, dos seus pais. Você teve alguma situação muito ruim na sua vida aí, num casamento que não deu certo, eu não sei. Mas até quando você vai continuar guardando isso dentro de você? O Senhor está te chamando para fora, querido. Para fora da depressão, para fora das coisas que te atrapalham com Deus. Sabe, o Senhor está te chamando para você abrir, né, as comportas aí, como eu preguei no domingo, abrir as comportas aí para que a água que flui do rio de Deus, dos rios de Deus, possa fluir através de você. Amém? Que você seja como um cálice que transborda para as pessoas, transborda a bênção. Então, a grandeza no reino, ela não é o tamanho da plataforma, mas é o tamanho do fruto que ficou na vida das pessoas. Amém. Agora eu entendi. Amém. Então, nós não queremos construir uma igreja onde somente algumas pessoas ministram, né? Algumas só que profetizam, algumas só que vão evangelizar, só algumas podem servir. Mas nós queremos uma igreja onde o corpo funcione, né? Seja um corpo, né? Pessoas comuns, né? Como nós aqui, descobrindo que Deus pode nos usar, que Deus quer te usar, né? Pessoas sendo treinadas, discipuladas, encorajadas, liberadas. Eu cresço e ajudo você a crescer. Eu recebo e libero. Eu sou discipulado e eu discipulo. Eu aprendo e ensino. Então, querido, que essa cultura tem que começar, entendeu? Tem que começar, essa cultura ela tem que começar, meu irmão. Você tem que começar a falar. As pessoas vão conversar com você aqui na igreja, na sua casa. Você tem que falar das coisas que você está aprendendo. Você tem que falar do reino. Amém? Você tem que falar, cara, olha,
Porque você assistiu a aula ali? Cara, foi falado algo interessante, sabe? Chamar essa cultura. A palavra diz que nós temos que dar suporte uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros é dar suporte. Eu estava falando sobre isso com a dona Edilene esses dias, né? De a gente dar suporte, de sermos, sabe? Como fala? De ter comunhão, de apoiar, de levar a pessoa, sabe? Meu, vambora. Você consegue. De repente você tem mais experiência numa área. Meu, ajuda essa pessoa que está chegando. Essa pessoa está com dificuldade em alguma outra área. Não guarda as coisas para você. Eu lembro quando eu tinha 19 anos, eu estava dando aula numa escola de música, e um dia eu sentei na praça aqui no centro de Viena, tinha um senhorzinho dos 85 anos lá. Ele era um alfaiate, e eu lembro que ele me falou algo, eu nem conhecia Deus nessa época, mas ele falou algo, ele falou assim, ó, a coisa mais importante que eu aprendi nessa vida foi que tudo que eu aprendi, e ele era um alfaiate muito reconhecido no mundo, ele já tinha andado pelo mundo inteiro, ele era um alfaiate muito famoso, sim, muito bem de vida. E ele falou que a maior lição que ele poderia me dar, olha que coisa, conheci ele na praça ali, sentado, tomando sorvete à tarde. Ele falou para mim que era eu nunca guardar nada para mim, eu sempre passar para as outras pessoas o que eu estou aprendendo, né? A gente não pode guardar para a gente o que a gente está aprendendo. E eu segui esse conselho dele, tanto que eu lembro disso até hoje, né? Quando eu vou ensinar música, quando eu vou ensinar algo para alguém, eu passo, né? Eu tento passar tudo que eu posso para aquela pessoa. Eu não estou preocupado se aquela pessoa vai me passar, né? Tomara que ela me passe, que ela seja muito melhor que eu. Então, eu recebo, eu libero. Então, agora eu volto para a nossa pergunta lá do começo da aula, que já estou finalizando aqui agora. Se alguém imitasse a sua vida, para onde essa pessoa iria? Para a igreja. Outra glória. As pessoas estão ficando mais parecidas com Jesus porque estão caminhando comigo? Então, você que entrou hoje nessa aula, né? O senhor está nos trazendo aqui sobre como ser um líder do reino de Deus. Então, que possamos, né? Começar hoje, né? Servir, amar, ouvir mais, né? Dar suporte, encorajar. Então, um líder do reino é alguém que usa aquilo que Deus colocou nele para ajudar outras pessoas a chegarem onde Deus quer levá-las. Somos canal de Deus. No reino de Deus, a liderança não é sobre quantas pessoas estão atrás de você, mas sobre quantas pessoas você está ajudando a caminhar na direção de Jesus. É isso, querido. Somos canais de Deus. Então, abra aí as comportas aí, né? Deixa o rio de Deus fluir através de você e seja um líder do reino também. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Amém. Shake. Shake, pastor. Shake. Tô shakeado, hein? Tá todo mundo shakeado na igreja. Amém? Então, essa é a nossa. Like a move, move. Depois eu vou mandar aí um resumo também. E é isso aí. Vamos orar então para a gente finalizar? Que já está dando nosso horário. Então, na próxima aula, que será daqui 15 dias, convide mais pessoas, tá? Ajude a gente aí a divulgar o reino. Às vezes tem alguém que não pode vir na igreja. Sim. Amém? Deixa eu ver aqui. Pastor Ismael, o senhor faz a oração final aí para a gente finalizar? Vamos lá. Amém?
Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, por essa palavra, Pai, vinda do Senhor. Que os nossos corações, Pai, estejam abertos realmente ao teu ensino, à tua palavra, Pai, à tua liderança. Que a tua liderança venha sobre nós, venha sobre os nossos liderados, Pai. Que a tua unção seja derramada sobre nós e que nós sejamos mesmo líderes, Pai, líderes do céu, com ensinamentos vindo de ti, do teu coração, Pai. Nos ensina, Pai, a cada dia. Nós dependemos do Senhor em tudo, Pai. Tudo nós somos dependentes do Senhor. E a palavra, se não vier de ti, Senhor, para nós não serve. Nós queremos somente aquilo que vem de ti. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que as coisas do mundo não venham a apagar aquilo que vem do Senhor, mas que nós tenhamos uma paixão, um fogo aceso sempre dentro de nós, pelas tuas coisas, pela tua palavra, pela leitura, pela oração, pela comunhão, desejo ardente, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, tenhamos uma noite de paz, abençoada e protegida pelo Senhor. No nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Glória a Deus, pessoal. Então, até Amém. a próxima. Deus abençoe. Até.